Olá pessoal, nesse vídeo será apresentada a primeira parte da introdução ao concreto armado e protendido. Aqui eu vou falar sobre as definições de concreto, concreto armado e protendido. Depois apresentarei um breve histórico da evolução desses materiais. A argamassa é um nome genérico dado a uma mistura de aglomerante, agregado miúdo e água. Agregados são grãos, areias e britas. As areias são denominadas agregados miúdos e as britas agregados graúdos. Os aglomerantes são materiais pulverulentos que se hidratam em presença de água, formando uma pasta resistente, promovendo a união entre os grãos. Quando se adiciona agregado graúdo à argamassa, tem-se o concreto. Além desses componentes básicos, o concreto também pode conter algum outro tipo de adição ou aditivo, como, por exemplo, as fibras e os aceleradores de pega. Ao se adicionar o aço, tem-se o concreto armado. É sabido que o concreto é um material que resiste muito bem ao esforço de compressão, mas não resiste bem à tração. Dessa forma, a função do aço no concreto armado é principalmente resistir ao esforço de tração. O concreto protendido é uma evolução do concreto armado. O aço do concreto protendido é tracionado antes da estrutura entrar em serviço. A esse procedimento dá-se o nome de protenção. Dessa forma, podemos dizer que a evolução do concreto estrutural iniciou-se a partir da argamassa. Há registro do emprego de um tipo de argamassa por volta do século VII a.C. e do emprego do concreto simples por volta do século II a.C. Mas ambos, concreto armado e protendido, só surgiram no século XIX. As datas apresentadas nesta linha do tempo são aproximadas. A imagem apresenta uma cisterna de concreto para armazenamento de água pluvial na ilha de Rhodes, na Grécia. Este é um exemplo de utilização de argamassa com o traço formado por seixo rolado, agregado calcário médio e fino, terra vulcânica e cal. Foram retirados alguns testemunhos dessa argamassa e verificaram-se que havia forte aderência entre a pasta e os agregados. A resistência à compressão adquirida nos ensaios dos testemunhos retirados foi de 13,5 MPa. Com a Revolução Industrial, houve o crescimento das construções para fins industriais e comerciais. Alguns materiais importantes que surgiram a partir desta época foram o ferro, com alta qualidade, a borracha e o cimento hidráulico. Outro advento importante foi a determinação do módulo de elasticidade ou módulo de Young. O módulo de elasticidade representa uma constante de proporcionalidade do material e pode ser determinado por meio da lei de Hooke. Há evidências de que os chineses usaram uma mistura de cinzas vulcânicas para construir algumas pirâmides há milhares de anos. Mas foram os romanos que desenvolveram o concreto hidráulico com uma cinza vulcânica pozzolana semelhante ao concreto moderno feito com cimento Portland. A formulação do cimento Portland em 1824 e a invenção do concreto armado em 1848 estimularam o uso do concreto em estruturas arquitetônicas. Além destes, outros adventos que impulsionaram o desenvolvimento da construção civil foram a invenção do elevador e o estabelecimento de um processo mais econômico para a produção do aço. Quanto ao concreto protendido, há registros de pedidos de patentes em 1886 e 1888 nos Estados Unidos e Alemanha, referentes à aplicação de proteção.
Em 1919, foram fabricados painéis de concreto protendido com cordas de aço de alta resistência utilizadas em pianos. A partir de 1928, Eugène Freycinet iniciou ensaios que o fizeram compreender a necessidade da utilização de aços que permitissem grandes deformações de estiramento, pois mesmo que o aço perdesse parte do estiramento ao longo do tempo, ainda assim transferiria esforços de compressão ao concreto. Estas foram as referências citadas neste material. Bom, pessoal, mais informações vocês podem encontrar no site www.maisengenharia.wordpress.com. Até breve!